Olá, amigos. Um ótimo reencontro, uma excelente quinta-feira. Desejamos a todos que nos acompanham que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Temos a participação, portanto, de São Pedro Porto Ferreira. Vamos para a reunião de Astrologia Elementar, aula 71, continuando o tema Planetas, segunda aula. Hoje, o planeta que estará na berlinda é Marte. O planeta relacionado com os aspectos masculinos do zodíaco. Portanto, é um planeta associado à virilidade, à potência viril. Aí o símbolo de Marte, conhecido, e também o símbolo de homem, né? Vênus, normal, tem até às vezes em lavatórios, banheiros, o símbolo da Vênus e o símbolo de Marte para distinguir um banheiro do outro. Enquanto Vênus é vamos juntos, vamos todos nós, Marte quer a carreira solo. Deixa comigo que eu resolvo, deixa que eu faço. Então, geralmente quem tem o Marte proeminente prefere fazer do jeito dele, sem o auxílio, sem a colaboração de outras pessoas. Estamos aqui com a nossa amiga doutora Cristiana Alonso, que vai mais uma vez colaborar. Oi, Cris, beleza? Oi, beleza. Maravilha. Então, essa carreira solo mostra que Marte é um planeta associado ao desenvolvimento da individualidade, né? Ou seja, das suas características pessoais, das propriedades que fazem parte da sua singularidade, da sua constituição única. E o planeta Marte, ele rege Áries, Escorpião e fica exaltado em Capricórnio. Então, Marte ocupa 3 posições onde ele é extremamente favorecido. Em Capricórnio, nós vamos ver, a doutora Cristiana vai nos ajudar, ele tem um tônus muito especial. Um Marte em Capricórnio é um Marte que resolve tudo, né, Cris? Está exaltado, né, nesse signo. Ele é muito forte, fica forte. Você forte. vê que nós temos um amigo com Marte em Capricórnio que expulsou até a gata de casa, não foi? Ele fala, gato, até os animais se curvam. Isso. Então, Cristiana, você estudou uma obra importante do astrólogo Alan Lee. É um livro que fala sobre Marte. Você vai ler um trecho dele, como a gente tinha combinado. Eu vejo que você não está com o livro aí. Não estou. Você esqueceu, né? Não, ele está por aí, mas se quiser eu pego. Ele tá vendo? Mas eu acho melhor falar sobre ele Tá bom. do que ler o trecho. Tá bom. Deixa eu pegar aqui, ó, os nossos amigos trouxeram, colaboradores, esse livro aqui, Alan Lee. Marte, Alan Lee. Ele tem livros sobre outros planetas também. Sim, tem sobre vários planetas e ele é do nosso time. Ele pratica uma astrologia esotérica. Legal. Então ele vê além da astrologia corriqueira, com princípios mais profundos. E aqui ele analisa Marte profundamente. Ele analisa Marte como sendo uma energia primordial que move o universo. Sem Marte, nada acontece. É a força motriz que nos impulsiona para frente. E passando pelos signos, ele vai mostrar que esse Marte ele pode ser muito primitivo, egoísta, como normalmente ele é considerado, né? Visando exclusivamente os próprios interesses e separatista, ou ele pode alcançar em determinados signos aspectos redentores. E o ponto divisor, como sempre, é o signo de Escorpião, o qual ele até rege. Em Escorpião, desde que a pessoa tenha caminhado no sentido de buscar o autodesenvolvimento e verificado já que o caminho na vida é espiritual e não apenas material, ele tem a chance de se tornar um Marte mais maduro, de começar o seu processo de redenção. A partir do ponto em que a pessoa troca desejos por vontade. A vontade é um atributo do espírito e os desejos da personalidade. E você diria, desculpa te cortar, que
o Marte, quando transita ou habita Escorpião, a pessoa que nasce, né, com Marte em Escorpião, ela tem mais facilidade ou ela tem condições, está instrumentalizada para transformar desejo em vontade. É isso que você está dizendo? Isso, e nesse caminho de transformar desejo em vontade, porque o que acontece? O signo de Escorpião, ele é capaz de tirar o véu e ver com profundidade as coisas. Então, uma pessoa com Marte Escorpião, ela tem a chance, não que vai acontecer, mas ela tem a chance de, no decorrer da vida dela, observar que tudo que ela está querendo conquistar fora dela, ou seja, os desejos o impulsionam para fora, e o Escorpião é um signo muito introspectivo, ela tem a chance de olhar para aquilo e falar: não é nada disso. O que eu preciso é usar toda essa força marciana para o meu autogoverno e meu autodomínio e o meu autoaperfeiçoamento. Então, ao invés dela lançar a força para fora, ela pega a força marciana, que é extremamente forte, em Escorpião também, e lança ela 100% para lapidar o seu caráter, para se autogovernar, para domesticar os seus desejos inferiores à sua natureza inferior. Aí o Marte começa a se tornar um Marte mais maduro até chegar em Capricórnio, que é o cume da montanha, o seu ponto de exaltação. Então você acha que o Marte em Capricórnio, quem possui essa posição, ou quando Marte transita em Capricórnio, isso acontece aproximadamente de 2 em 2 anos, e o Marte fica 2 meses no signo, é o momento para aproveitar essa exuberância de energia e vontade, e né, o Marte em Capricórnio, e compreender essa culminância do poder da vontade. Há uma grande concentração de poder realizador com uma vontade bem canalizada. Você diria isso? E sim, esse momento, astrologicamente falando, quando ele transita, é uma chance disso acontecer. Mas se a pessoa não está fazendo o papel de amadurecer o seu próprio Marte, ela não vai aproveitar tão bem esse trânsito. Uhum. Porque depois que ele se torna maduro em Escorpião, ou seja, ela já tem que ter feito esse trabalho alquímico em Escorpião. Aí ela vai para Capricórnio usar toda a exaltação do Marte para realizar a grande obra, que é a vontade do Pai. Ou seja, aí você vai colocar a sua vontade, que é um atributo do seu espírito, em ação. E normalmente, para você executar essa vontade, sempre tem um grau pequeno ou normalmente grande de autossacrifício. Porque você não está lá para satisfazer os seus desejos, você está lá para fazer o que é para ser feito, mesmo que precise de um sacrifício pessoal seu. Então, Marte em Capricórnio é aquele ponto em que você renuncia aos seus caprichos, à sua natureza passional, os teus desejos egoístas e personalistas para um bem maior. Você começa a dirigir sua energia produtiva, que é a energia marciana, e essa energia produtiva ganha muita potência em Capricórnio, que é um signo de produção, é um signo de realidade, de construção. Então é um momento em que a pessoa pode participar da grande obra que é o plano divino. Para quem está num caminho espiritual, quem encara a vida do ponto de vista de desenvolver o seu próprio espírito, é o melhor Marte que tem, a melhor posição que tem, segundo o Alan Léo também, né? Mas aqui nesse livro ele analisa mapa de pessoas renomadas, até famosas, e ele mostra que o Marte em Capricórnio, na verdade, ele é o principal Marte dos homens de poder e que buscaram exercer esse poder de forma pervertida, de Olha forma a só. buscar os 3 P's da perdição, né? Posse, poder e prazer. Então, esse Marte normalmente
no mundo material, ele é usado para propósitos egoístas e você alcança tudo que você quer, porque é um Marte muito forte, é exaltado. E Capricórnio é um signo muito de metas a cumprir. Coloca a meta, vai lá e consegue. Só que metas são essas? Interessante. Então é um Marte perigoso, porque pode te levar a achar que você está tendo um grande sucesso na vida, mas você está tendo um fracasso espiritual. Apenas um sucesso aparente, né? O Lobo do Wall Street é um filme que mostra bem um tipo de Marte em Capricórnio, Sim, do ponto de vista das oitavas inferiores, né? perfeito. Muito obrigado, doutora. Vamos Eu que chamar agora agradeço. a nossa amiga Maria Gabriela. Gabi, Tudo bem, Maria Gabriela? Olá! Hello! Gabi, você tem um Marte poderoso, né? Tenho, Ok. tenho. O seu Marte é violento? É, agressivo. É agressivo, né? Esse Marte violento e abrutalhado que faz de você uma assassina, uma serial killer em potencial, pode ser regenerado? Ou seja, Marte, o seu Marte, já que você é uma mulher, pode venusiar? Ele pode ganhar um tônus venusiano? Você está trabalhando para isso? Trabalhar a gente trabalha, mas os resultados não são na direção que a gente espera. No sentido de que eu tenho Marte conjunção Urano no primeiro grau de Sagitário, 0 graus de Sagitário, na verdade. Né? Então, o que eu percebo ao longo do tempo que eu trabalho o meu Marte no sentido de venusiar o meu Marte? É que eu oro e vigio muito ele. E tento nutrir a Vênus com arte, com apreciação do belo. Eu faço a lição de casa. E os meus ímpetos furiosos têm diminuído. Mas quando eles acontecem, eles acontecem. Uhum. O que tem como consequência, é que antes não tinha, é que me dá hoje muita ressaca quando acontece. Antes não dava, assim, sabe? Antes eu era aquele Marte que passava entre os mortos e feridos, erguia a cabeça e falava, bom serviço. Hoje eu olho e falo, nossa, que feio, Gabi. Como pode? Você não devia, né? Então eu fico com o coração mortificado, né? Por mais que eu sei que eu tô sempre perseguindo uma ideia de competência e justiça, né? Eu acho que a violência nunca é um caminho, mas às vezes parece que eu tô na descida sem freio. Eu ouvi um boato maldoso que em Porto Ferreira você é sócia da agência funerária, é verdade? Não. Não chega Não tanto. chega tanto, porque eu acho que eu causo mais estrago hoje no meu interior do que para fora. Né? Eu vejo muito mais as coisas dentro de mim com o aspecto dessa tragédia, com a minha violência, do que eu realmente ocasiono isso fora. Né? Mas por isso que eu falo, é preciso estudar, é preciso se dedicar, mas você vai resolver isso? Não todo. Você vai diminuir talvez os rompantes, você vai conseguir diminuir talvez a potência, mas na hora que você recebe um trânsito, às vezes, de uma lua cheia e que faz um mau aspecto, ele se mostra soberano. É isso que eu percebo. Ele se mostra soberano. Então, isso para mim é uma questão astrológica complexa. O impulso para agir. Uma ação imperativa. Eu vou interferir na realidade. Certo. Marte quase que te obriga a isso. Tá? Sim. Seja uma ação construtiva ou destrutiva. Sim. Óbvio que na medida que você amadurece, ela vai se tornando construtiva. Entretanto,
Quando você age sobre a realidade, você pode ter um grande poder de modificá-la. E esse poder de modificá-la vai, de alguma forma, por efeito cascata, por efeito dominó, atingir outras pessoas. Em que medida esse Marte, ou um Marte muito forte como o seu, interfere no destino dos outros que estão à sua volta? E como é que você sente a sua responsabilidade em relação a isso, uma vez que você tem grande poder de modificar a realidade? Por exemplo, não sei se todos sabem, mas esse canal que os irmãos acompanham, em grande parte ele existe graças a Gabi e o seu marido, o Daniel. Então, a Gabi tem um poder de ação, um poder de atuação muito acima da média, né? Você, quando tem uma proposta, um objetivo, há uma firmeza de atitude, né? Você tem um caráter muito consolidado, você leva a vida muito a sério, mas isso tem os dois lados da moeda. Você pode tanto ter uma ação devastadora, mesmo bem intencionada, como ajudar muita gente, como nós acreditamos que esse canal faz. Mas, voltando à pergunta, você tem noção da medida da sua interferência na realidade e na vida das pessoas? Tenho uma certa noção, sim. Tenho uma certa noção. Mas o que eu aprendi com a astrologia, com ser estudante Rosa Cruz, é que as minhas atitudes, elas normalmente estão patenteadas pelo cristianismo, né? Então, tipo assim, hoje eu já não vou... Essa ação abrutalhada ou atrabalhoada, ela não acontece. Porque eu coloco energia ou investimento naquilo que realmente eu acredito, né? Em que realmente eu acredito que vai melhorar. Agora, por exemplo, às vezes a gente está num ambiente que ele é ruim, que ele é nefasto, que eu percebo que não tem muito o que fazer com aquele lugar. E aí eu peço a Deus que não seja eu a responsável por dissolver esse lugar. Porque como eu tenho, além de Marte conjunção Urano, eu tenho Mercúrio fazendo aspecto com Saturno, com Plutão, eu tenho essa tarefa, muitas vezes, de reformular esses ambientes, né? Agora, eu acredito que quando você dissolve um lugar, muitas pondo fim naquilo que você acredita que necessita ser colocado fim, às vezes você também está desagradando Cristo e está desagradando a Deus, porque esse papel de dissolver as coisas não pode ser de um homem, não pode ser desse poder De um humano, humano, não. Sim. né? Então eu sempre peço que não seja eu a responsável por isso. Então, foi bom você tocar nesse assunto. As passagens evangélicas têm, algumas delas são de muito difícil interpretação. Você precisa entrar numa dimensão meditativa profundíssima para entender ou começar a entender o real significado. Quando o mestre diz: "Eu não trouxe a paz, mas a espada", como isso funciona para o Marte que você tem, que é um Marte potencialmente muito destruidor? Para mim é muito, é o que o meu sim seja sim e o meu não seja não, né? Nesse sentido, e o que vem fora disso é do maligno. Eu faço poucas concessões quando eu estou trabalhando, né? E isso quer dizer que às vezes a gente vai para o combate. Mas, sinceramente, eu acho que o mundo precisa menos desse combate nesse momento. Eu acho que o combate hoje, ele vem, ele já essa guerra do mundo espiritual, ela já está acontecendo. O que a gente vê aqui na região química do mundo físico, com essa quantidade de transtornos, com esses problemas da natureza que a gente tem convivido, ou um ano como é o nosso de 2024, regido por Saturno, que quando faz calor faz intenso, quando faz frio faz intenso, quando chove, chove intensamente.
Essas batalhas, elas estão acontecendo no mundo espiritual. E eu acredito que o ser humano, ele deva apaziguar. Tem um filme que eu gosto muito, que é uma série, é um seriado, não chega a ser uma série, né? Chama Angels in America. E fica claro nesse filme quando os anjos falam para os homens: parem de se mover. Vocês causam muito desastre quando vocês se movem. Então, não, o Cristo veio para a espada, para separar pai de filho, irmão de irmão, no sentido de que tem que ter um tom de comunhão espiritual, mas não deveria ser uma tarefa humana. Essa não deveria ser. Eu acho que os deuses já estão bastante tempestuosos. Isso se reflete na natureza. Para com a humanidade. Legal. Obrigado, Maria Gabriela. Show. Olá, Ricardo. Oi, Ozzy. Estamos juntos de novo. Maravilha. Maravilha. Estamos falando sobre Marte. Marte é cirúrgico. Ele tem uma natureza cortante. Ele pode, portanto, como um bisturi, remover o tecido necrosado, ou um tumor, ou o início de um processo cancerígeno. Então ele, nesse ponto, apesar de doer, de ser cortante, ele é curativo. Mas qual é o limite disso? Pode passar do ponto e rasgar tudo e dissecar o cadáver? Pode passar do ponto e se tornar uma carnificina? Até onde vai a cura e aonde começa o crime de Marte? Marte é esse planeta muito primitivo no meu entendimento. Acho que talvez para que a gente pudesse entender, a gente poderia fazer um nosso mapa só com 3 planetas, né? Fazer o próprio mapa natal com Marte, com a Lua e com Saturno. Acho que a maioria da humanidade com esses 3 planetas já teria um bom encaminhamento na sua vida. Mas ele mostra justamente essa ganas de fazer de forma cortante, às vezes descuidada, algo que precisa ser feito. A princípio ele é destemperado, até que a gente tenha uma noção daquilo que nos cabe e daquilo que não nos cabe. E eu apreciei muito a fala da Gabi, dessa percepção que o tempo dá do amadurecimento de coisas que você cortava com prazer e até se divertia nesse cortar, para um momento mais atual, quando você olha para aquilo que você cortava e fala: caramba, não precisava cortar tanto. Então ele deveria ser muito mais aquilo que um aparelho de barbear faz, no sentido de aparar as bordas, de melhorar a obra, de cortar na justa medida, de forma sempre reverente, né? De usar a espada aliada à força do coração, não à força do desejo cego. Mas Marte sempre nos coloca nessa situação de fazer mais do que precisaria ser feito. Ele indica eventualmente o ponto a partir de onde a vontade abre espaço, abre o flanco para o desejo. E para a paixão. E para a paixão. Então é muito importante que a gente reveja biograficamente os nossos movimentos, até que esse Marte tenha sido bem educado, se é que ele foi até hoje, né? Para que minimamente a gente possa fazer uma reparação daquilo que ainda é possível e observar como foi a cicatrização das feridas que a gente gerou e dos movimentos que nós somos além daquilo que deveria ter sido cortado. Então, por exemplo, uma pessoa que quando nasce, né, portanto, a sua configuração natal, seu mapa natal, seu mapa astrológico, ela tem Marte nos ângulos. Por exemplo, casa 1, casa 4, casa 7 ou casa 10. A posição do Marte nessas casas indica
que durante a sua vida ela pode ter ataques de selvageria e Exato. que quando ela se permite ficar colérica e ter um ataque de ira, em que medida o sangue fica poluído, fica estragado, quase que apodrece? E em que medida isso pode gerar algum tipo de inflamação, não só no corpo, mas na própria alma? O Marte nos ângulos, e quanto mais próximo do ângulo, mais verdadeiro isso, ele é profundamente inflamatório. É a pessoa belicosa, ou que vai passar pela experiência de vida na belicosidade. A belicosidade, quando ele está até nesse outro ângulo, né, que se contrapõe ao ascendente, que é a casa 7, virá do outro. Então, é a pessoa que será continuamente Então, desafiada. Marte aqui na casa 7. Marte aí na casa 7 é um desafio enorme, porque ainda que a pessoa não o tenha a seu favor quando acontece, como acontece quando está no ascendente, essa belicosidade vem a partir de fora. E a pessoa nem sabe o porquê da vida ser tão violenta para com ela. É a pessoa que vai ter que encarar a violência da vida sem nem saber de onde veio o tiro. E se a pessoa tiver um Marte na casa 7, em Escorpião, em Capricórnio, super forte, e aí? Então, são pessoas que já nascem com o potencial da necessidade de ter algo profundamente arraigado a ser extirpado na vida presente. Você recomendaria a leitura do Arcano à Temperança? Fundamental, porque a temperança é um arcano onde a possibilidade da paz, da serenidade e do entendimento do porquê das coisas, ele se compõe dentro de nós para quando o ataque, a selvageria, o descontrole visitar, você não ser reativo ao ponto de te colocar num lugar onde depois você se arrependa. E se arrepende. Quando você se entrega aos impulsos marcianos, é muito improvável que não venha um arrependimento. A menos que você esteja frente a uma manifestação divina que te autorize a realizar algo. Que não é nada comum, né? Em termos de violência. Então, por exemplo, um ataque de ira, olhando a fisiologia e anatomia, segundo aquela obra de Max Heindel, Princípios Ocultos de Saúde e Cura, afeta diretamente a atividade do baço, a produção de glóbulos brancos. Então, um ataque de ira acaba comprometendo, na verdade, a própria produção de sangue no corpo e a alteração de pH, desequilibra geral o corpo. De um ponto de vista oculto e até de um ponto de vista da própria fisiologia humana. Né? Que toda essa agressividade, todo esse consumo de força muscular vai gerar não só uma glicólise, eventualmente a produção de ácido lático e todo um processo de acidificação do sangue, que a gente sabe ser desvitalizante. Mas mais do que aquilo que se vê, aquilo que não se vê é ainda mais preocupante. Porque junto com essa intensidade destrutiva de sentimentos, existe toda uma comunhão daquilo que a gente não vê que acompanha esse prazer. E isso, uma vez que se torna um hábito, nos cria companheiros dessas forças, às quais nós cada vez seremos mais vulneráveis quando desafiados. Você diria que num ataque de cólera, num ataque de ira, o nosso sangue vira habitáculo de demônios? É isso que acontece mesmo. Que terrível, hein? É isso que acontece. Você fica endemoniado. E o ser minimamente consciente, depois de um ataque desse, ele vai sentir um ressentimento, né? Vai fazer um meia-culpa. O ser que ainda está em estado primitivo, ele pode até passar por uma sensação de regozijo, né? Uma vez que ele levou ao fim um assalto, um crime. Como a Gabi, né? Que passa em frente ao cemitério e dá risada. Pois é. Vira um ser dessa qualidade. Se bem que a Gabi já tem o princípio da redenção nas suas palavras, a gente percebe, né? Na fala dela, esse porém, né? Fala dela, fadela. E foi o que eu quis dizer como trocadilho, mas já que você explicitou, tá aí. É a fadela. A fadela.
Obrigado, Angel! Eu que agradeço. Show de bola. Vamos lá. Vamos lá. Oi, Cris, de novo, tudo bem? Oi, tudo bom? O nosso querido irmão Ricardo Leme falou da questão da acidez do sangue. E portanto, de um desequilíbrio geral do ácido-base no sangue. A alcalinidade, né, e a acidez. E esse livro que você mencionou, do Alan Léo, também tem um trecho que ele fala a respeito. Você poderia compartilhar conosco? Posso, com certeza. Democraticamente, sem nenhuma obrigação, a leitura desse trecho? Ele vem ao encontro da fala do Ricardo. A emoção intensa faz com que a condição ácida ou positiva dos nervos se torne ativa, ao passo que a emoção triste e deprimida ocasiona a reação da condição alcalina ou negativa dos nervos. A interação desses dois estados dos nervos produz toxinas ou venenos no sistema, normalmente eliminados através dos vários órgãos excretores, dos poros da pele, etc. Sendo que a acumulação excessiva destes leva ao estado doentio, gera doenças. Ira intensa, graves abalos e todas as flutuações das emoções produzem resultados. Produzem as sementes do que o astrólogo pode descobrir oculto no caráter da pessoa cujo horóscopo ele interpreta. A solução é afastar-se de todos os objetos das sensações e esperar até que o sistema nervoso volte ao seu estado normal e equilibrado. Então, a questão é dar um tempo, sair fora e esperar as coisas se reequilibrarem. Foi o que eu entendi, a hora que acontece esses estados de ira, para evitar que ocorram essas condições de mudança de pH do sangue e que possam eventualmente até se tornarem doenças caso esses estados sejam frequentes na vida da pessoa, né? Então, por exemplo, o que nós podemos recomendar para o nosso amigo Adalberto Tamarose é que quando ele estiver imbuído ou engolfado nesse sentimento colérico, já que ele tem Marte na casa 7 em Capricórnio, para que ele pare tudo o que esteja fazendo, se retire da cena, se demore num processo de recolhimento antes de tomar uma atitude belicosa, destrutiva, que, como foi dito aqui, vai redundar num profundo arrependimento, depois até numa crise existencial. É isso? Sim, além de você fazer mal para os outros pela sua reatividade, vai fazer muito mal para si próprio. Vai gerar essas toxinas e pode resultar em doenças caso isso seja frequente. Mas você acha que dá para deter o desejo de matar, se recolher e orar? Que força interior precisa ter? Mas é aí que entra a questão da vontade, né? Mudar a chavinha do desejo para a vontade. É só com uma vontade do espírito mesmo, né? Que é soberano a tudo, soberano até a nossa personalidade para que isso aconteça. E às vezes não precisa de muito. Você vê que isso daqui é descrito até na Cabala. Eles falam que a resistência, quando você vai acender a luz só acende porque existe uma resistência. Então que você precisa desenvolver essa resistência às forças malignas e avassaladoras. E às vezes não precisa de muito, às vezes é um delayzinho de 10 segundos. Opa, pera. Então é um exercício. 10 segundos não é tão difícil assim, né? Até para você mandar um e-mail, uma mensagem, se você está com sangue à flor da pele, para um minuto, respira. Depois, conta até 10, conta até 100. Conta até 10, já existe esse ditado, né? Conta até 10 e naquele tempinho pode vir um feixe de luz e iluminar a sua consciência e o que você ia fazer, você deixa de fazer, porque vê que iria ser uma atitude reativa e maléfica para si próprio e para os outros. A Gabi é boa nisso. A Gabi... Ela conta até 10, mas são os cadáveres que ela está contando.
Tem aquele filme O Tigre e o Dragão, né? Que ela sai com a espada matando Ah. tudo e sobra um monte de cadáver no chão. É bem isso, essa é a Gabi. É a versão oriental Chama da Gabi. O Tigre e o Dragão, né? Exatamente. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, pessoal. Obrigado, irmãos, por nos acompanhar, por participar dos nossos estudos. E desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.